Olá, ser divino, tudo bem com você? Eu gostaria de começar hoje aqui a nossa conversa te fazendo algumas perguntas. Por que é tão difícil realizar um sonho? O que está te impedindo de alcançar então aquele objetivo, aquela meta que você tanto deseja? Você já fez este questionamento? Bem, hoje eu vou passar exercícios simples para você fazer que vai te ajudar então a descobrir o que está te impedindo de alcançar o seu sonho. Eu fiz um vídeo falando sobre o que é de fato desejo. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, depois você assiste. Neste vídeo eu expliquei que o desejo é uma notificação do nosso Deus interno de que algo chegou para nós. Então, se algo chegou para nós, como materializar isso aqui neste mundo visível, né, dos 5 sentidos? Bem, é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer hoje, a identificar o que está te impedindo. E o que acontece com a maioria das pessoas é que tenta de uma forma, tenta de outra, não consegue e acaba deixando para lá. Aí vai chegando a idade, vai caindo no esquecimento e vai então se transformando muitas vezes em doenças psicológicas, né? Depressão, porque tem dentro de si algo que foi, vamos dizer assim, deixado para trás, que foi sufocado. E todos nós nascemos para ser felizes. Os nossos sonhos, os nossos desejos, eles nascem dentro de nós porque isso é de fato para nós. Então, uma vida plena só se dá quando você realmente consegue materializar isso aqui neste mundo, né, da matéria. Visto que nós estamos passando por essa experiência humana e tudo que existe aqui neste mundo material que já foi criado, existe de fato para que a gente leve uma vida mais feliz, uma vida mais abundante. Todos nascemos para ser felizes, para ter uma vida plena, abundante, próspera. Bem, o que impede a maioria das pessoas, e pode ser o seu caso, é uma crença limitante. A crença limitante vai realmente impedir você de alcançar o seu objetivo. O que seria então uma crença limitante? A própria palavra, né, o nome, já está meio que explicando. Crença é algo que você crê, que você tem como sua verdade. E limitante porque realmente vai te limitar, né, na sua vida, nas suas experiências. Vou dar um exemplo. Suponhamos que uma pessoa tem uma crença limitante nos relacionamentos. Então ela vive ali, não consegue ser feliz no amor, todo relacionamento tem aí os conflitos, tem uma crença ali, né, enraizada no inconsciente dela, por exemplo, de que amar é sofrer, ou de que os homens não prestam, ou de que para você se relacionar com outra pessoa, a outra pessoa vai ter que te fazer feliz. Percebe? São crenças limitantes. Então, todos os relacionamentos na vida dessa pessoa, baseada nessa crença, vai impedir então de ser um relacionamento harmonioso, que realmente vai trazer satisfação e felicidade. Tem muitas pessoas que têm crenças limitantes, né? Relacionadas ao dinheiro, por exemplo, que o dinheiro é sujo, que todo rico é arrogante, ou então que todo rico rouba, né? Esse tipo de crenças, né, que estão no inconsciente. E como identificar uma crença limitante? De onde surge a crença limitante? Porque para a gente saber, né, observar isso em nós, nós precisamos entender a fundo o que é essa crença. Bem, uma crença limitante, por exemplo, pode nascer na sua infância.
Suponhamos que tem aí uma criança, uma mãe, que chega cansada do trabalho, essa mãe, e essa criança, né, vamos fazer um exemplo de uma criança de 7 anos, fica feliz de ver a mãe em casa, né, às vezes passou o dia todo na escola e começa a cantar, toda alegre. Aí essa criancinha começa a cantar alto, ali toda feliz, com os brinquedinhos na mão, na sala, e a mãe chegou do serviço cansada, com uma dor de cabeça terrível, pegou um ônibus lotado. Aí essa mãe, querendo que a criança faça silêncio, fica quieta, né, porque ela tá com dor de cabeça, tá cansada, ela grita então com essa criança: "Cala a boca, sua voz é horrível. Fica quieta." Pronto. Pode ser que a partir disso essa criança cresça com uma crença limitante de que a voz dela é ruim. Possivelmente essa criança vai crescer, talvez na escola, né? Tem aí no final do ano algum evento relacionado com música. Com certeza essa criança não vai querer cantar. Falar em público vai ser difícil. A expressão dela, a forma de ela se expressar, como foi, vamos dizer assim, causou uma experiência traumática, isso vai ficar bloqueado. Percebe? Então uma crença, ela nasce de uma experiência ruim, muitas vezes na infância. Só que essa experiência, ela vai se repetindo. Por quê? Porque como virou uma crença, isso se repete. Isso se repete e fortalece essa crença. Então acontece assim, você tem uma crença limitante, por exemplo, no exemplo que eu citei dessa criança, ela tem uma crença de que a voz dela é ruim, de que cantar ela não canta, né? Até se expressar em público para essa pessoa é difícil. Essa crença vai fazer com que ela tenha ações baseadas nessa crença, que vai gerar experiências, novas experiências, que vão confirmar essa crença limitante que ela tem, vai fortalecer, entendeu? Então ela toma ação baseada na crença, que gera experiências que vão fortalecer a crença. Aí é como se a experiência que ela vive, né, se repete, só que em outro estado da vida, em outra idade. É como se o inconsciente dela falasse com ela: tá vendo? Isso é assim. E isso se torna a verdade dela, a verdade do ser dela. E isso impede ela, então, de ser feliz na carreira, né, de se expressar. Com certeza vai ser uma pessoa tímida. Perceba aqui que a gente não está culpando mamãe ou papai ou quem te criou. Perceba que a pessoa, quando nesse caso, né, gritou ali com a criança para fazer silêncio, ela simplesmente não soube se expressar. Então, pai e mãe não é culpado pelas nossas crenças limitantes, mas a maioria delas vem sim da infância, né? Todo psicólogo, se tiver algum psicólogo aí assistindo, vai saber que realmente isso é verdade. A maioria das crenças vem aí desde a infância e vai crescendo na adolescência até a vida adulta, se estendendo aí. Mas como eu disse, pai e mãe não têm culpa, certo? Até porque, como eu falei, as coisas na vida da gente, nós somos, vamos dizer assim, responsáveis. Essa criança com certeza estava ali fazendo barulho, a mãe poderia ter falado de outra forma. Se a mãe soubesse que isso iria causar um trauma, ela não iria gritar e falar daquela forma. Ela ia sentar com a criança, levar para assistir um filme, para brincar lá fora. Se ela soubesse, percebe, que isso causaria um trauma, né, uma crença limitante na criança, ela não faria isso. E a criança também, né? Se ela soubesse que a mãe estava super cansada, com muita dor de cabeça, não iria ficar cantando alto, fazendo barulho. O que eu estou querendo dizer aqui? Que não existe culpado, certo?
E a crença limitante, ela simplesmente surge das experiências que nós passamos, né? Que no caso essa criança passou aqui do exemplo. Então vamos supor aí que você tem uma crença limitante. Como eliminar essa crença? Primeira coisa, identificar. Porque esse é o primeiro passo e o que a maioria das pessoas não sabe. Ela tem ali o sonho, né? Quer aquilo, tem o desejo, mas não sabe da crença limitante. Então eu vou te passar uns exercícios para você fazer, para você descobrir qual é a sua crença limitante. Pegue aí uma caneta e um papel para você fazer esses exercícios. Sente num lugar tranquilo, que você não vai ser interrompido. Se você quiser fazer algumas respirações consciente, faça. E vamos então por meio das perguntas, né, fazer essa autoanálise para descobrir a nossa crença limitante. Primeira pergunta: você precisa saber qual é o seu desejo, qual é o seu sonho. Então você vai colocar aí a pergunta, a primeira pergunta no papel: qual é o meu sonho? Qual é o meu desejo? Né? Aí respondendo, um exemplo, se o seu desejo, o seu sonho é uma vida profissional mais completa, mais abundante, mais satisfatória, com mais liberdade, por exemplo. Aí coloca aí, a vida profissional satisfatória. Esse é o seu objetivo. Vamos dar esse exemplo. Aí a pergunta que você vai fazer abaixo dessa resposta aí do seu sonho: por que eu não consigo a satisfação, então, na minha vida profissional? Faça essa pergunta. E não tenha pressa para responder. Porém, a primeira resposta que vier à sua mente é realmente a dominante. Então, você faz a pergunta: por que eu não consigo ser feliz na minha vida profissional? Aí, a resposta. Suponhamos, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui. Suponhamos que a sua resposta seja: porque eu não me sinto preparada. Aí, baseada nesta resposta, você vai fazer outra pergunta: por que eu não me sinto preparada? Aí você responde. Aí suponhamos que você responda: porque eu me sinto incapaz, ou então porque eu tenho medo de procurar um outro emprego e sair desse que eu estou. Um exemplo. Aí você vai colocar embaixo dessa sua resposta: por que eu tenho medo de trocar de trabalho? Aí você responde. Suponhamos que você responda: porque eu sou incapaz. Pronto, descobriu a sua crença. Você não se sente capaz. Aí você continua: por que eu não me sinto capaz? Porque eu sou fraca. Por que você é fraca? Vai fazendo isso até você descobrir. Aí você vai lembrar: porque me disseram. Geralmente acontece isso. Comigo aconteceu assim. Então, se te falaram na sua infância: você é fraco, você não vai conseguir fazer isso. Às vezes era uma atividade, você estava brincando com alguma coisa ou tentando executar algum serviço, né? Como a gente está falando aqui no exemplo da vida profissional, pode ser que na sua infância você queria fazer um trabalho, um serviço. Você viu seu pai e sua mãe fazendo, você queria fazer. E te falaram: não, você não vai conseguir, você não é capaz. Você é criança, isso não é para você. Você adquiriu a crença limitante. Aí você vai na sua vida profissional, você quer aquele trabalho que te traga abundância, mas você não consegue? Percebe? Tem uma crença. Gente, eu percebi fazendo esses exercícios uma crença que eu tinha, que eu falei: poxa, estava tão na cara e ao mesmo tempo tão escondido, que eu não percebia. E depois, quando eu fiz esses exercícios comigo mesmo, que eu sempre falo aqui no canal, tudo que eu falo, eu sou a primeira que preciso aplicar. Eu fiz esse teste comigo. E a minha crença, né,
referente à pergunta ali que eu coloquei, né? Pode ser um sonho ou uma pergunta sobre determinado setor da sua vida. Eu tinha a crença de que para ter muito dinheiro tem que trabalhar muito. Porque eu via a minha mãe quando eu era pequena, né? Que eu tenho 6 irmãos e a minha mãe trabalhava muito. Ela trabalhou num condomínio que a casa do condomínio tinha 21 cômodos. Ela chegava em casa cansada, estressada, fadigada. E eu descobri, por meio dessas perguntas, né, fazendo esse autoconhecimento, de que eu tinha a crença de que para conseguir dinheiro, tem que trabalhar muito. E não é assim. Você precisa de usar da sabedoria, da sua inteligência. Não necessariamente você tem que surrar o seu corpo, trabalhar demais para conseguir dinheiro. Tem muitas formas de você fazer investimento, de você criar o seu próprio negócio, de você empreender, de você criar, ou até mesmo de você viver da sua arte, do seu hobby, que não é se matar de trabalhar. Mas como eu tive a crença desde pequena, eu precisei identificar essa crença em mim para depois então colocar uma outra crença no lugar, de que não é necessariamente dessa forma. Porque como eu disse, a crença limitante realmente te limita e te impede de alcançar aquilo que você quer. Porque você vai agir baseado naquela crença, gerar experiências que confirmam aquela crença e essa crença só aumenta. Então faça esses exercícios, faça, investigue. Eu precisei de 5 perguntas, né? Você vai lá colocar, só recapitulando, você vai lá colocar qual é o seu sonho, o que está te impedindo de realizar esse sonho. Baseado na resposta, você faz uma pergunta, baseado na outra resposta, outra pergunta e sucessivamente assim, até você encontrar então, identificar a crença limitante. Se ela estiver muito escondida, você vai precisar responder 5, 7, 8, até 10 vezes. Eu precisei de 5 e já desmascarei, né, essa crença aí limitante. Faça esses exercícios, isso vai te ajudar. E mais pra frente nós vamos continuar falando sobre esse assunto, né? De realizar aí os nossos sonhos, visto que esse ano é o ano de mudança, é o ano de transformação. Todas as mudanças que estão acontecendo aí, as pessoas que acompanham a política, no meio ambiente, na saúde, nas empresas, não é por acaso. Então, fazer a mudança interna é realmente necessário. E claro, como eu sempre falo, nós nascemos para ser felizes. Nós somos seres divinos tendo uma experiência humana. Você merece tudo de bom. Não interessa como a situação aí fora esteja. Percebe? Você cria o seu mundo. Você pode e merece ser feliz. Bem, te vejo no próximo vídeo. Receba um grande abraço, brilhe a sua luz e até a próxima.